Paz, Senhor, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula nossa do Instituto Bíblico de Campinas. A disciplina é Educação Cristã, nosso curso médio em Teologia. Nós vamos hoje para a terceira aula, né? Já fizemos as duas anteriores. Iremos ingressar hoje na nossa terceira aula da disciplina de Educação Cristã do curso médio de Teologia do Instituto Bíblico de Campinas. Esse que vos fala é o professor Reinaldo Pinheiro, e a gente vai estar, nesse período, trabalhando com essa disciplina. Vamos fazer uma oração antes da gente dar início à nossa aula. Senhor Deus Pai, abençoai teus filhos e filhas que irão estudar com a gente essa disciplina, para que eles possam tirar o melhor proveito possível, para a glória do teu bom e perfeito nome. Então, queridos, nós vamos hoje para a nossa terceira aula, tá? Terceira aula nossa. Vamos hoje para a nossa terceira aula. Deixa eu dar uma acertada aqui. Terceira aula nossa. Tá. Qual que é o tema da nossa aula hoje? Qual que é o tema que nós vamos abordar com vocês hoje? Deixa eu só... Nosso tema hoje é a história da educação no contexto bíblico. Como vocês veem, nós estamos abordando a história da educação. Não, nós estamos abordando a educação cristã. Que agora a gente vai passar a adentrar em alguns fatos históricos que eles são muito importantes para a gente compreender isso. Porque a questão de educação cristã, ela é meio que desprezada pelas igrejas, né? Se a gente observar, a educação cristã, ela fica deixada em segundo plano. Faz uma análise. Depois a gente vai dar uma repisada nesse fato mais de uma vez, tá? Esse tema deveria ter sido abordado na primeira aula, mas a gente abordou outros assuntos, mas eu vou abrir um parênteses para trabalhar justamente fazer uma reflexão sobre esse assunto. A história da educação no contexto bíblico, ele é muito importante. Apesar de, embora as igrejas modernas hoje não valorizarem a educação, eu digo, boa parte das igrejas não valorizam, isso é fato. Eu vou te dar exemplos claros, exemplos para você entender. Vamos lá. Se você vê um projeto de uma igreja, a maioria das igrejas elas fazem projetos bacanas. Vamos lá, a igreja faz um projeto, estacionamento amplo, uma nave da igreja boa, um púlpito bom. Aí no projeto, no orçamento para a construção do templo, nós temos estacionamento, nós temos nave da igreja, púlpito, nós temos custo com mídia, com som, com tudo. Mas poucas as igrejas, elas se preocupam em salas de aula. Poucas igrejas se preocupam. Tem igrejas que são grandes e não tem nem escola bíblica dominical. Escola bíblica, seja dominical, seja o nome que for, escola bíblica. Então, assim, não tem curso de formação para os seus obreiros, não tem uma educação cristã de qualidade para os seus obreiros, não tem educação de qualidade para as suas ovelhas, para os filhos dos crentes que ali frequentam. Então, assim, pensam em tudo. Mas e a classe para a escola bíblica? Ah, ninguém lembra. Ela é feita lá na igreja, os pastores às vezes fazem o que dá, já vi dentro de uma mesma igreja, eu já presenciei isso, você deve presenciar mais de uma vez, já presenciei dentro de uma mesma igreja 3, 4 classes diferentes. Como assim, professor? O templo está lá, a nave da igreja, e eles pegam assim, num canto lá perto do púlpito, eles colocam a classe das irmãs, né? Tem igreja que divide por classe de homens, mulheres e adolescentes, jovens, crianças, obreiros. Então, eles dividem em várias classes. A igreja tem esse hábito. E eles colocam perto do púlpito ali a classe das irmãs. Um pouco no meio da igreja, coloca a classe dos irmãos. No canto de lá da igreja, no outro oposto, a classe das crianças. A classe dos adolescentes ou dos jovens. Professor das irmãs, ou a professora das irmãs, o professor ou a professora dos irmãos, e a professora ou professor lá dos jovens. 3 professores, 3 classes, dentro de um mesmo salão, dentro do mesmo templo. Quando começa a aula, um fica querendo concorrer com o outro. O professor não consegue dar aula, e o aluno não aprende nada.
Já aconteceu isso comigo já, Alvo. Uma vez eu estava numa igreja e começou a escola dominical e pediram que eu desse aula. Professor, o senhor está aqui, o senhor vai dar aula para a gente. Meu irmão, 3 salas dentro do templo. E eu com um grupo de irmãos ali tentando falar baixo, mas eu não sabia se eu ensinava os que estavam comigo ou se eu ouvia quem estava dando aula lá do outro lado. Ou se eu ensinava aqui, se eu ouvia lá, ou não conseguia formar a linha de raciocínio. Porque eu falando aqui um assunto e o outro falando outro assunto lá, mesmo que o tema era o mesmo, mas cada um tem uma abordagem diferente, era uma guerra. Parece que quando começava a escola dominical, soltava um rojão dentro da igreja e começava um jogo de futebol, ou sei lá, narração de hípica, aquelas corridas de cavalo. Paz, horrível, horroroso. Por quê? Felizmente, nós não valorizamos a educação cristã. Não valorizamos. Isso é uma realidade. Não adianta tapar o sol com a peneira. Porque se a gente valorizasse, todo o templo tinha escola, tinha uma classe, uma área destinada para a escola, para a educação. Não tem. São poucas as igrejas que têm. Tem lá a sua classe classes ali. Quando constrói o templo, já constrói as classes para você educar os crentes ali, os cristãos que frequentam aquela região, aquela comunidade. São poucas as igrejas que se dedicam a isso. Na maioria das vezes, o que a gente vê? A gente vai lá e observa que é tudo amontoado. Faz tudo amontoado num lugar só, dentro do templo, espalha. Às vezes eu já vi separação com cortina, põe uma cortina, um TNT, sei lá o quê, e coloca lá aquele pano ali para separar, mas o som não separa, entendeu? A acústica não segura isso. E é terrível, terrível, terrível. Professor, o senhor está criticando a igreja A, o B, C, D? Não, não estou citando nome, só estou dizendo que está errado. E a gente precisa refletir nisso. Só muda se mudar o pensamento da liderança. Se a gente não mudar o pensamento da liderança, os novos líderes não chegar com esse pensamento, eu vou investir em educação. Se eu for construir um templo, vou construir um templo e vou pensar em fazer escola dominical. Porque às vezes gasta-se valores absurdos com mídia para o templo. E aí, algumas igrejas têm até classe. Tem classe. Tem classe. Só que a mídia do templo, a mídia, o som, tudo lá do templo é extraordinário. E a escola, e a classe da escola dominical? Tem um quadro velho pendurado na parede lá, nem giz tem. E o professor tem que levar o giz de casa para ficar escrevendo lá. Não tem mídia, não tem projetor, não tem tela, não tem monitor, nada para o professor ir lá pôr um PowerPoint para ele dar uma aula de qualidade. Ainda tem esse problema. Tem igrejas que têm sala, mas não tem infraestrutura. Então, assim, boa parte das igrejas nem sala tem. As mais ousadas, outras poucas têm sala. E dessas que têm sala, muitas que têm sala não têm infraestrutura. Tem toda a infraestrutura para a igreja, mídia, mesa digital de 80 mil reais, tá aquele negócio, som extraordinário, mas a escola, a estrutura da escola da igreja está caindo aos pedaços, não tem investimento nenhum, não tem aplicação nenhuma. Então, isso serve para a gente refletir. E essa parte da educação cristã sempre foi algo que foi menosprezado dentro das igrejas. Faça uma análise. Analise a sua igreja. Será que a sua igreja tem a estrutura adequada para uma escola dominical, uma escola bíblica, para ensinar e educar os filhos? Tem. Se tem, glória a Deus. Mas se não tem, e aí? Se não, faça análise na sua igreja, e você que anda um pouquinho, faça análise de outras igrejas. Lembra das igrejas que você conhece? Tal igreja tem? Não. Tal igreja tem? Não. Tal igreja não tem nem classe. Tal igreja não. Não tem, não tem. A maioria das igrejas não tem classe, não tem classe. E as que têm classe não tem infraestrutura, não tem nada. Nem data show, não tem data show. Você vai dar aula, não tem nem data show para dar aula. O professor tem que arrumar um data show. Não tem data show, ou então não coloca um monitor, podia colocar um monitor. Você colocar USB, um VGA lá no monitor, passar a usar o HDMI, passar a usar o monitor. Não tem, não tem. Por quê? Porque a educação sempre ficou em segundo plano. Contrariando a Bíblia. Por quê? Porque nós já falamos para vocês. Nós vamos trabalhar isso um pouquinho à frente. A grande comissão envolve a educação. Mateus 28, os 2 últimos versículos, ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura. Fazer discípulo é fazer aluno. Como? Ensinando. Faça aluno. Discípulo em grego é matetes, quer dizer o quê? Aluno. Faça matetes, aluno, ensinando. E a gente tem ensinado? Não, o ensino tem ficado em segundo plano.
Gasta-se cifras extraordinárias com pregadores evangelistas que vão lá e pregam a mensagem que ele já pregou 85 vezes, que não tem nem estrutura, não tem substância, não tem nada. O camarada fica falando para você conversar com a pessoa que está do seu lado, falar que a pessoa está do seu lado está penteado, está despenteado, está bonito, não está bonito. Olha para o seu irmão e fala para o seu irmão que ele está lindo. Olha para o seu irmão do outro lado e fala que o cabelo dele está bom. Ai, senta, levanta, deita e roda. Animador de plateia. Gasta-se cifras absurdas com animador de plateia. Ao invés de gastar-se, ao invés de investir em educação cristã, ao invés de melhorar a classe lá que está sem nenhum equipamento lá para o professor dar aula, ao invés de investir no educador cristão, comprar livros para ele, fazer uma biblioteca para a igreja. Vamos fazer uma biblioteca para a igreja? Vamos deixar lá dicionários bíblicos, livros para os crentes. Fala para mim, vamos lá, educação cristã, reflexão sobre educação cristã. Fala para mim, você... Então, assim, só para você entender, e é uma crítica que a gente tem que fazer isso e vamos fazer uma análise bíblica. Mas fala para mim, você, a sua igreja tem biblioteca? Vamos lá, está dentro da infraestrutura de educação. Sua igreja tem biblioteca? Tem livros bons? Tem dicionário? Tem livros assim que você pode ir lá consultar? Tem? Tem uma biblioteca? Não tem. Não tem biblioteca, não tem livro, não tem nada. Não tem nem classe para a escola dominical. Quando tem classe para a escola dominical, não tem infraestrutura, porque não tem monitor, não tem data show, não tem nada. E tem um quadro velho lá que o professor fica rabiscando, coitado, se matando lá. Quando não é o professor mesmo que leva um flip chart, alguma coisa lá, para ele ficar escrevendo para os alunos, porque não tem nada. Não tem biblioteca, não tem livros. Os crentes não lê livro porque não tem hábito de ler, porque acham que esse negócio de ler, de educação, não serve para nada. É meio que o sintoma social dentro da igreja, a gente vai ver isso também. Então, faça uma análise. A maioria das igrejas nunca se preocupou com escola, com classe para a escola bíblica. Nunca. A maioria nunca se preocupou. A maioria, não estou dizendo todas, ó. Não estou dizendo todas, estou dizendo a maioria. As poucas que se preocupam-se somente em ter a classe. Algumas raras exceções se preocupam em ter um pouco de infraestrutura, pôr lá um data show, um projetor, um data show, pôr uma tela lá para o professor reproduzir os PowerPoints dele. Poucas, raríssimas se preocupam com isso. Quase nenhuma. A exceção da exceção da exceção é aquela que, além da estrutura, valoriza o professor, tem uma biblioteca, valoriza o ensino, a educação, exige a educação dos seus crentes, exige educação, formação pedagógica dos seus pastores. Então, assim, essa é a crítica, principalmente no meio pentecostal. No meio tradicional, as coisas são um pouquinho melhores, tá? Meio tradicional não é meu maravilhas, mas já é um pouquinho melhor, porque o meio tradicional sempre primou um pouco mais que a gente na educação cristã, e a gente tem que dar a cara a tapa. Não podemos ser faccionistas, não. Então, queridos, essa é a reflexão que eu quero, porque nós vamos entrar em história da educação no contexto bíblico. E você vai analisar que no contexto bíblico a educação era valorizada. Por que a Bíblia valoriza a educação? Por que os patriarcas eram educados? Os patriarcas eram educados. E por que a gente não valoriza a educação? Ah, mas os patriarcas eram nômades. Nômades. Mas vamos lá. Se a gente tem a Bíblia escrita hoje é porque alguém escreveu. Se alguém escreveu, Moisés sabia escrever. Óbvio que sabia escrever, ele escreveu. Óbvio que sabia escrever. Se ele sabia escrever, ele tinha educação. Então, é isso que a gente tem que analisar. Então, nós observamos essa questão. Ó, a história da educação no contexto da Bíblia. Vamos lá. Essa aqui é a orientação muito importante para vocês. A gente já falou mais de uma vez, tá? Ler o livro, assistir a aula e responder o questionário. Faz parte do seu curso. Vamos lá. Deus foi o primeiro professor. Como assim? Como assim, professor? Sim, Deus foi o primeiro professor. Observe que quando Deus criou Adão, ele não teve acompanhamento de um genitor, de uma genitora. Você e eu, não, nós tivemos um desenvolvimento natural. Você nasceu e a sua mãe e seu pai foi te ensinando. Menino, não põe a mão aqui. Menino, não põe a mão ali. Menino, o fogo queima. Menino, cuidado com a água, que a água afoga. Menino, cuidado com isso aqui. Menino, fala palavrão. Menino, isso não é de Deus. A gente foi criado ouvindo isso, do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia. Então, a gente teve um monitoramento, uma tutoria. A gente teve alguém que foi um tutor nosso, um monitor.
que nos orientou no crescimento, nos ensinou, nos disse o que era bom, o que era ruim, mostrou quais eram os caminhos melhores. O Adão não teve esse acompanhamento, já foi criado adulto. E ele não sabia tudo, ele não era onisciente, ele tinha que aprender. Criado adulto, tinha que passar um processo de aprendizado. Então, quem foi o primeiro professor do Adão para ir lá e falar para ele, Adão, as coisas devem ser assim, assado, você vai por aqui, vai por ali, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Quem que tem sido o primeiro monitor de Adão? Quem foi? Deus. Não tinha outra pessoa. Adão, Eva e Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus ia ali e tinha uma comunhão contínua com Adão, visitava ele continuamente. Por quê? Para fazer essa questão desse processo pedagógico do Adão. Então, o processo pedagógico do Adão tinha os alunos Adão, Eva e Deus. Esse era o processo pedagógico. E Deus se manifestava de uma forma teofânica, quando diz assim, ó, e Deus vinha ali na viração do dia, isso é uma manifestação teofânica do Eterno. Olha aqui, ó, Gênesis 3, ó, Gênesis 3 e 8, ó. Então, ouvindo a voz de Deus, que passeava pelo jardim pela viração do dia. Esse Deus passeando pelo jardim pela viração do dia é uma teofania. Como assim teofania, professor? Porque se você falar em 1 Timóteo 1,17, Colossenses 1,15, diz que Deus é invisível. Se você falar em João 4,24, diz que Deus é espírito. Se Deus é invisível, se Deus é espírito, como que Deus passeava aqui? É uma teofania, uma manifestação perceptível de Deus. Que é a teofania, a manifestação perceptível de Deus pelos sentidos humanos, seja visão, seja audição. Então, assim, Deus percebido pelos sentidos. Então, ele vinha ali, ó, na viração do dia e passeava pelo jardim, ensinava o homem, instruía o homem, educava o homem. Então, o primeiro professor que nós temos na história da humanidade foi Deus. Quem foram os primeiros alunos? Adão e Eva. Professor, de onde o senhor tira essa conclusão? Porque eles não tiveram um acompanhamento pedagógico do pai e da mãe. Eles não tiveram pai e mãe. Eles não tiveram um crescimento natural, que teve acompanhamento pedagógico, uma tutoria ali do pai e da mãe, do tio que acompanha, que diz, não faça isso, não faça aquilo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, vai por ali, tal. Eles não tiveram isso. Adão não teve, como eu e você, o chinelo havaiana para acompanhar, né? Fazer uma coisa errada, olha o chinelo havaiana. A gente não teve o chinelo havaiana acompanhando, entendeu? Não, ele já foi criado como? Já foi criado adulto. Então, essa foi a questão. Deus foi lá e teve que orientar ele. Por isso que diz que Deus visitava ali na viração do dia, tal, dizia para ele isso e aquilo. Tanto é que próprio texto de Gênesis 2, 16, 17, quando Deus diz assim para ele, coma de todas as árvores do jardim, mas é do conhecimento do bem e do mal, não. Pô, aquilo ali é tutorial, Deus acompanha ele dizendo para ele, ó, vai por aqui, vai por ali, coma de todas as árvores, daquela ali você não come. Isso é ensino. Você vê que Deus vai ensinando o homem ali, trabalhando com o homem. Então, observe bem que Deus vai ensinando o homem, lapidando o homem. Então, Deus foi o primeiro professor. A própria revelação de Deus aqui, o item 2, envolve o ensino. Não há como Deus se revelar sem ensinar. Cristo é o maior de todas as revelações e ensinos. A própria Bíblia diz assim, quando diz em João 1,14, ó, que Cristo se revelou, esse texto de João 1,14, Evangelho de João 1,14, ó. Então, a revelação é ensino. O Evangelho de João 14 diz assim, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Veja, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Assim como Deus lá, em Gênesis, habitava com a humanidade, com Adão e Eva, que eram os que existiam à época, e os ensinava, o Senhor Jesus também veio, se fez carne e habitou no nosso meio para quê? Para nos ensinar. Também enviou o Espírito Santo para nos ensinar. Depois a gente vai trabalhar com isso, a atuação do Espírito Santo no processo pedagógico. Deus o Pai é ensinador, Deus o Filho é ensinador e Deus o Espírito Santo também é ensinador. Qual foi o primeiro professor? Deus. Deus foi o primeiro professor de Adão e Eva. E o Senhor Jesus também veio nos ensinar? Demais. Depois a gente vai trabalhar com o Senhor Jesus como professor. Depois nós vamos trabalhar o Espírito Santo como professor. Então, Deus o Pai é professor? Sim. Foi professor lá do Adão, tá? E Eva. O Espírito Santo é professor? Sim. Nós vamos ver a capacidade pedagógica do Espírito Santo e a atuação pedagógica do Espírito Santo. Jesus é professor inquestionavelmente, que andou na face da terra, o melhor professor de todos, o maior professor de todos, o maior mestre de todos, que andou na face da terra. Inquestionavelmente, incomparavelmente, com estilo intransponível, invencível
e um estilo que não tinha como comparar com ninguém, tá? Supremacia sobre todos os estilos. Então, o pai é pedagogo, sim. O filho é pedagogo, sim. O Espírito Santo é pedagogo, sim. A Trindade é pedagoga, sim. A Trindade é educadora, sim. E por que a gente não dá esse valor para a educação? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Por que a escola, as classes, nós construímos templos e não construímos escolas para a classe bíblica? E por que quando construímos escolas para a classe bíblica não damos infraestrutura? E por que quando, em último caso, algumas igrejas constroem templos, constroem classes bíblicas, dão infraestrutura para ela, não fazem um pouquinho mais, não colocam uma biblioteca ali para os crentes terem acesso a livros e lerem e crescerem na graça e no conhecimento? E por que muitos não investem na educação cristã dos seus próprios crentes, dando uma escola, exigindo que seus obreiros façam um curso teológico de qualidade, exigindo uma formação teológica dos seus obreiros, um conhecimento bíblico teológico estruturado dos seus obreiros, uma formação mínima? Muitas igrejas também não adotam esse padrão de exigência e pegam uma pessoa a laço e consagram e põem lá para pastorear sem nenhuma capacidade teológica pedagógica. Se Deus valoriza o ensino, por que nós não vamos valorizar? Se o Senhor Jesus valoriza o ensino, por que nós não vamos valorizar? Se o judeu valoriza o ensino, por que nós não vamos valorizar? Se a própria Bíblia valoriza o ensino, por que nós não vamos valorizar? Ah, está aqui, ó. Deus foi o primeiro professor. Adão não teve um pai e uma mãe que o acompanhasse, nem Eva. Quem acompanhou ele? Deus. Adão não teve um crescimento natural porque já foi criado adulto, tá? E Eva também. E quem que fez esse processo de ensino, processo pedagógico de ensino do pai que acompanha ali, dos pais que acompanham os filhos, para Adão e Eva? Foi o próprio Deus. Deus é pedagogo? Sim. O Filho é pedagogo? Sim. O Espírito Santo é pedagogo? Sim. E nós vamos trabalhar o ministério do ensino do Filho e do Espírito Santo ainda, para você ver. Aqui a gente está fazendo a abordagem de Deus atuando como ensinador, tá? Mas nós vamos trabalhar também com a atuação do Espírito Santo ainda. Deus, o primeiro professor. Então, nós vemos que a Trindade é pedagoga. A Trindade é professora, a Trindade ensina, a Trindade está preocupada com o ensino. Nós estamos trabalhando aqui com o Pai. Depois vamos trabalhar com o Ministério Pedagógico do Filho. E depois vamos trabalhar com o Ministério Pedagógico do Espírito Santo. Só para você ter noção que as três pessoas são professores. As três pessoas ensinam. As três pessoas estão preocupadas com o ensino, com o conhecimento, com o crescimento pedagógico dos participantes do reino. Os participantes do reino têm que ser um bando de ignorante, não. Os participantes do reino têm que crescer na graça e no conhecimento. O Senhor Jesus, ele tinha conhecimento, ele tinha instrução, tá? Acredita-se que ele deva ter sido instruído e educado pelos essênios. A gente não tem como provar, mas há alguns historiadores que defendem isso, que o Senhor Jesus participou de uma educação formal. Lá na frente a gente vai trabalhar com isso, mas para agora nós precisamos de criar essa linha, ó. O Pai é pedagogo, o Filho é pedagogo, o Espírito Santo é pedagogo. O Pai ensina, o Filho ensina, o Espírito Santo ensina. O Pai é professor, o Filho é professor, o Espírito Santo é professor. A Trindade é pedagoga, a Trindade ensina. Nós estamos aqui com um Deus, ó. Primeiro professor, usou de várias metodologias, ó. A didática do Eterno. Falou diretamente, audivelmente, em monólogo. Falou como? Utilizo que aqui, quando o Senhor Jesus sai lá, na questão do batismo, né? Utilizou-se de meios visuais, de arco-íris, coloca o arco-íris, o homem olha e fala, isso aqui é o sinal, faz esse sinal e ali ele já ensina o homem. Olha, não voltaria a destruir isso aqui, para eu não voltar a destruir a humanidade dessa forma. Escreveu na tábua de pedra, o próprio Deus forneceu a lei, o próprio Deus forneceu a lei escrita. Usou de animais da pedagogia, o animal falou. Ele escreveu e ensinou através dos seres celestiais, ensinou através de sonhos e visões, ensinou através de narrativas, escreveu em parede lá o Mene Mene Tekel Farsim, escreveu em parede, Mene Mene Tekel Farsim, tá? Então, observe bem que Deus é o pedagogo, Deus foi o primeiro professor. Falou através de linguagem poética, toda a Bíblia é o ensino do próprio Eterno, tá? Ó, ensinou através da linguagem jurídica, a lei, a Torá. Ele próprio tornou-se humano, dando a exegese de si mesmo, que é o João 18, 1:18, diz assim, olha, ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. A palavra revelar aqui é exegese, ou seja, Cristo é exegese do Pai. Cristo manifestou o Pai. Cristo revelou o Pai, tá?
Agora, vamos lá, no contexto bíblico, os povos do contexto bíblico. Os povos do contexto bíblico. Lembra, nós fizemos esse parênteses e iniciamos agora. Olha, a Trindade é pedagógica. O Pai foi o primeiro professor. O Senhor Jesus, quando encarnou, ensinou. O Senhor Jesus foi ao Pai e nos deixou outro professor hoje, o Espírito Santo. Então, Pai foi o primeiro professor, ensinou Adão e Eva, porque eles não tiveram pais. Então, ele fez o primeiro tutorial de acompanhamento e desenvolvimento de Adão e Eva. Depois o Senhor Jesus encarnou e passou a ensinar para a gente. Foi o nosso grande professor, grande mestre, Cristo. E hoje ele diz, eu vou e vou enviar o Espírito Santo que vai continuar ensinando vocês ainda. Então veja que a Trindade é professora, a Trindade ensina, a Trindade é pedagógica, tá? E a educação no contexto bíblico, vamos lá. Educação dos sumérios, Ur dos caldeus. Ur dos caldeus ficava na Suméria. Às vezes a gente pensa, Deus quando chamou Abraão ali em Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra, tua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou fazer de ti uma grande nação, vou abençoar o que te abençoar, vou amaldiçoar o que te amaldiçoar, em ti serão benditas as famílias da face da terra. As pessoas leem esse texto ali e falam assim, peraí, o Abraão saiu da onde? De Ur dos Caldeus? Último versículo ali, capítulo 11, eu acho que o último versículo fala da saída dele de Ur dos Caldeus. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, saiu do nada para ir para lugar nenhum, saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, parou em Arã, mas ele ia do nada para lugar nenhum. Negativo. Ur dos caldeus para a época do Abraão era altamente desenvolvida. Altamente desenvolvida. Na época dele, cita-se o primeiro código de leis da história da humanidade. Era altamente desenvolvida. O berço da escrita é na Suméria. E Ur dos caldeus ficava na região da Suméria. Então, só para você ter noção, a época do Abraão, Ur dos caldeus para a época do Abraão, era uma das cidades mais desenvolvidas da face da terra. Tá? Para a época, era uma das cidades mais desenvolvidas da face da terra, havendo até um relativo conforto. Há quem sugira que talvez tivesse sistema de captação de esgoto e houvesse também, arqueólogos estudiosos dizem que havia educação formal lá, o nosso material traz isso, não é um só nem dois que cita isso, de uma educação formal, com aritmética, com escrita, tá? Então havia uma educação formal lá e na Suméria, em onde ficava Ur dos Caldeus. A região da Suméria e Ur dos Caldeus era uma das cidades da região da Suméria. Se você pesquisar aí, a história diz que a escrita surge com os sumérios. Então a Suméria era uma região, um povo, e Ur dos Caldeus estava dentro dessa região ali, onde eram os sumérios. Era uma cidade dos sumérios. Tá? Olha aqui, ó. Suméria, Ur e a escrita. A Suméria é célebre por ter sido o local onde teve início o desenvolvimento da escrita, que progrediu de um estágio inicial, proto-escrita, em meados dos 4.000 anos antes de Cristo, tá? Até a escrita em si, na forma de cuneiforme. Cuneiforme sumério, no terceiro milênio. No terceiro milênio, então, o que a gente tem que entender? Entre 2.000 e 3.000 a.C., já tinha escrito cuneiforme. Abraão é por volta, alguns colocam Abraão ali por volta de 2100 a 2300 ali antes de Cristo. Por volta de 2000 até 2300 ali. Eles colocam mais ou menos ali, uns colocam um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas todos deixam ele ali entre 2000 e 2300 ali, o período deles, os 175 anos dele, naquele período ali. Só para você ter ideia, já havia escrita cuneiforme lá em Ur dos Caldeus. Ou seja, Abraão estava em Ur dos Caldeus, que era uma cidade dos sumérios, tá? E os sumérios, a escrita surgiu na Suméria, surgiu entre os sumérios. Se surgiu entre os sumérios, a primitiva escrita, a partir do ano 3000, e Abraão do ano 2000, já estava com quase 1000 anos de escrita. Já tinha evoluído para o processo de cuneiforme. Então, Abraão teve contato com escrita, Abraão teve contato com educação, tá? Olha aqui, ó, uma tabuinha de argila aqui, escrito cuneiforme, os sumérios usavam a escrita cuneiforme, diferente dos egípcios, que era o hieróglifo. Então, olha como que era, meio cavadinho assim. Isso aqui já é escrita já da época do Abraão. Então, na época do Abraão já tinha escrita, já tinha uma educação formal, já tinha educação, ensinava-se as crianças a escreverem, calcularem, então, escrita, matemática e algumas outras artes ainda. Só para você ter noção da época do Abraão. Então, para você ver como que a cultura judaica foi envolvida em educação, e tudo isso gera um plano de Deus, porque lá na frente, Moisés ia escrever a Bíblia, para que os meninos israelitas fossem ensinados na palavra de Deus a guardar, para que eles pudessem escrever a palavra nos umbrais da porta da casa, escrever no braço, colocar uma fitinha, escrever no braço,
tudo isso gera um preparo já para que Deus desse a palavra escrita e saísse da tradição oral, né? Porque a tradição oral, ela tem suas fragilidades. Não tem aquela história que quem conta um conto aumenta um ponto. A tradição oral, ela tem as suas fragilidades. A escrita, ela acaba sendo mais confiável, né? Porque ela está ali e ela vai sendo só copiada. Então, assim, ela é muito mais confiável do que a tradição oral, porque é um registro que você copia ali, você tem como fazer uma análise ali com os originais. Quando a tradição oral, não, quem disse, talvez já morreu e não tinha como hoje. Hoje você pode gravar. Naquela época não tinha como gravar isso, o que a pessoa tinha dito e se perdia o que ela tinha falado. Já escrita, não, estava escrito, você conseguia ir reproduzindo esses textos originais. Vamos lá, hieróglifos. Nós temos aqui a escrita egípcia, tá? Essa aqui é a escrita dos sumérios. As primeiras escritas que nós temos são dos sumérios. Então, você tem que ter noção. A escrita surge aonde? Entre os sumérios. E Ur dos Caldeus ficava onde? Na Suméria. E Abraão não morava em Ur dos Caldeus? Sim. Então Abraão deve ter contato com os escritos sumérios? Sim. Então Abraão deve ter tido contato com as escritas cuneiformes dos sumérios? Sim, sem sombra de dúvida, tá? Vamos lá. A educação dos sumérios, aqui, ó. Pode ver aqui o mapa que nós colocamos, ó. Se você der uma olhada aqui embaixo, aqui no mapa, você vai ver que essa em amarelo aí é a região da Suméria, onde estaria Ur dos Caldeus. Ó. Ur era a cidade de Abraão. Havia um sistema educacional formado com professores que incluía geografia, matemática, botânica e desenho. Então, observe, já na época do Abraão havia geografia, matemática, botânica e desenho. Isso em 2000 a.C., utilizando-se dessa escrita que nós já apresentamos para vocês aqui, a escrita cuneiforme, tá? Não para por aí, não. Só para você ver, ó, nós temos o quê? A educação dos egípcios, mas aqui na frente eu vou trabalhar com vocês a questão do um código de leis que fora feito um código de leis que fora feito pelos sumérios. Ur-Nammu, está no livro de vocês, ele foi um dos primeiros legisladores. Ur-Nammu, o Código de Ur-Nammu é um dos primeiros sistemas legislativos que nós temos conhecimento. Está no material de vocês, depois você dá uma lida, de cerca de 2000 a.C., da época do Abraão, só para você ter noção. Então, assim, já havia uma legislação. Por quê? Porque havia escrita. Na época do Abraão nós temos geografia, matemática, botânica e desenho, que era ensinada para as crianças, e ainda havia uma legislação, nós já tínhamos um sistema legislativo. Então, onde surge a escrita? Na região que Abraão morava, bem antes dele, tá? Onde surge o primeiro código de leis que conhecemos? Da região que Abraão morava. Ou seja, e nós devemos entender que a região de Ur dos Caldeus, os sumérios, eram altamente desenvolvidos para a época deles, tá? Olha aqui, educação dos egípcios também. Moisés foi educado? Sim. Moisés foi criado ali pela filha de Faraó, isso é um fato, tá? Por ser criado pela filha de Faraó, ele recebeu formação de qualidade. Tanto é que lá na frente ele vai escrever todo o Pentateuco. Quem escreve os 5 primeiros livros da Bíblia é Moisés, é atribuído a ele. Como que ele escreve esses 5 primeiros livros se ele não tivesse educação, se ele não tivesse instrução para escrever? Então, o entendimento é que Moisés foi educado e recebeu educação egípcia. Isso capacitou para acabar escrevendo a Bíblia. Então, veja a importância da educação na vida do Abraão, na vida do Moisés, tá? As obras públicas egípcias duram mais que as brasileiras. É interessante, é ou não é? Dura, não sei como que dura. Não sei como que as obras públicas egípcias duram mais que as brasileiras. Porque a gente tem aí esfinge aí, pirâmides de milhares de anos exposto a todas as intempéries do tempo, está lá, resiste. Só para você ter noção, o sistema de embalsamamento deles, gente, o sistema de embalsamamento deles era melhor que alguns lanches aí, que você coloca alguns conservantes aí, duram uns 15, 20 anos. O sistema de embalsamamento deles era melhor que alguns lanches aí que você compra aí cheio de conservante, que tem uma durabilidade dos 20 anos, eles embalsamavam, dura até hoje. Você acha, arqueólogos encontram-se múmias em perfeito estado, em milhares de anos, 2, 3 mil anos. Como que você pode uma coisa dessa?
Olha para você a tecnologia deles que eles tinham para aquela época. Tudo isso era baseado em quê? Em educação. Como que você faz? Ficam-se admirados os engenheiros. Como que eles conseguiam colocar aquelas pedras com aquele peso lá em cima? Como conseguia colocar aquilo lá? A engenharia de hoje se questiona como que eles conseguiram fazer aquelas obras. A distância, o cálculo, como que você pega uma obra desse tamanho para você formando ela assim, dando esse desenho, só para você ver como que era desenvolvido. Se você não tiver, aí você vai precisar de escrita, você vai precisar de matemática, muita matemática, muito cálculo. Não tem como você fazer uma obra dessa sem cálculo, não existe construção civil sem cálculo, não existe construção civil sem números, tá? Então é fato isso. Para se calcular precisa de números, não há construção civil sem números. Os egípcios só fizeram aquelas obras que viraram sinônimo de obras grandiosas, faraônicas, porque eles dominavam o cálculo. Então, inquestionável, cálculo, escrita, não tem como dizer que eles não dominassem. E Moisés sofreu essa influência educacional. Ó. Olha aqui, esfinge, tá? Moisés como foi ensinado, pode ensinar o seu povo. Ele usou da leitura pública, repetição e uso de música para educar as pessoas da época, tá? Então, o que a gente tem que analisar e observar aqui? Nós devemos se atentar que a educação era algo comum entre os judeus. Era algo comum entre os judeus. Diferente do que a gente vê, infelizmente, no nosso meio evangélico, principalmente pentecostal. Parece que a educação sempre segundo plano, professor sempre segundo plano, classe bíblica sempre segundo plano, infraestrutura para classe bíblica sempre segundo plano, biblioteca para a igreja sempre em segundo plano, leitura na igreja sempre em segundo plano. Nós nos preocupamos em fazer o quê? Fazer um culto avivalista, convidar um grande avivalista para ele chegar e ficar fazendo barulho e pedir para você falar com o seu vizinho, com o seu irmão, com o seu parente, com o seu cunhado que está do seu lado, levanta, senta e deita e rola. Mas o ensino substancial. Muitas vezes nos esquecemos de exigir uma formação de qualidade dos nossos pastores e obreiros, que é essencial, e a Bíblia. A Bíblia exige uma formação de qualidade dos pastores. Exige que eles sejam aptos a ensinar, que dominem bem as Sagradas Escrituras. Você vai ver que a Bíblia passa a exigir isso. Paulo fala isso, olha, que seja apto a ensinar. E nem sempre a gente lembra disso. Tá bom? Então, veja, nessa introdução nós fizemos uma reflexão sobre a educação, o valor da educação no contexto bíblico, tá? Mostramos para vocês que Deus foi o primeiro professor. Porque Adão não teve pai, não teve mãe que o ensinasse desde criança. Já foi criado adulto e não tinha o conhecimento de todos os problemas, de todos os perigos, de todos os riscos, daquilo que agradava e desagradava a Deus. Então ele precisava ser educado, ele precisava ser ensinado, ele precisava passar por um processo pedagógico. Quem fez o processo pedagógico com Adão? Deus. Deus vai lá e ensina Adão, por isso que ia lá visitá-lo em uma manifestação teofânica todos os dias, tá? De forma perceptível, para que o Adão pudesse perceber que Deus estivesse ali, ele manifestava de forma teofânica, e aí, em razão disso, Deus passava a educar o Adão, ensinar o Adão. Deus, primeiro professor, depois o Senhor Jesus, quando encarnou, continuou o processo pedagógico divino, e foi um dos maiores, inquestionavelmente, incomparavelmente, o maior mestre da história da humanidade que viveu aqui, né? Tá? E depois ele disse, eu vou e vou mandar outro professor para estar com vocês todos os dias, que é o Espírito Santo. Então, a trindade é pedagógica, professora e ensina. Se ela nós devemos observar que se preocupa com a educação. Depois estudamos lá no contexto bíblico que Abraão foi chamado lá de Ur dos Caldeus, uma cidade dos Sumérios, berço da escrita que surgiu 1000 anos no milênio anterior ao de Abraão, entendeu? E na época do Abraão nós já tínhamos a escrita cuneiforme e até mesmo o código de leis que é tido, isso você pode pesquisar, isso é estudado na academia de direito. Na academia de direito, se você estudou direito, você vai ter contato com a citação do código de Ur-Nammu, lá dos Sumérios, de Ur dos Caldeus, lá dos Sumérios, da região dos Sumérios, justamente a região onde Abraão morava ali, e foi chamado dali. Então, Deus chamou alguém que estava envolvido e tinha contato com a educação, porque Deus é o maior de todos os educadores. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.